Muito boa noite. Estamos de volta com Atualidades Pampa, começando mais uma semana, concluindo um mês, né? 29 de abril, dia de comer nhoque para ter mais dinheiro, para ter mais fartura. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, ainda tem tempo de comer. Até meia-noite. Primeiro precisa ter o dinheiro pro nhoque. Né? Ah, mas o nhoque não é tão caro, Mário tá brincadeira. Deixa de ser muito grande. Tá muita chinelagem. O nhoquezinho, é baratinho. Um pacotinho de nhoque custa 5 pila, ferve num pacote. Vamos voltar aí, vamos editar, voltamos. Empresta o dinheiro. Não, então olha aqui, ó. Uma favela aqui na Mutirana veio pra cá reclamar. Vitorino é toda. Se vocês não perceberam, eu voltei. Vamos parar? Tem muita razão. Vamos parar? Aí contam as más Chegou. línguas do tubarão lá na Praia da Boa Viagem. Chegou. Vamos primeiro, antes de contar as coisas, saber alguns dos assuntos que serão tratados no nosso programa de hoje. Esqueceram que tem manchete? Tem aquele negócio que tem aquele negócio. Então vamos começar trazendo um assunto polêmico, porque a Espanha deu uma guinada à esquerda. Candidatura laranja também deu problema. Contas do governo federal registram rombo de 21 bilhões de reais no mês de março. Parece que o Neymar se estressou com o torcedor e acabou em briga e soco na cara. A gente conta mais. Atenção, mulheres, que a natureza não favoreceu tanto. Está chegando em Porto Alegre um serviço de primeiríssimo mundo. Agência de acompanhante masculino, não é aquilo que está pensando, só para fazer o social, inspirada no filme O Casamento de Mentirinha. Pois hoje eu vou falar de uma princesa, a princesa Marina Rui Barbosa, mas eu conto por quê. Temos todos os modelos no programa, temos um ogro, temos uma princesa, temos de tudo. Tem Vitorino. Tem Vitorino. Tem um bordel de sovaco Eu ali que acabei de dizer. Coisa. Escantofone, como foi o lançamento do teu livro? Foi muito legal, dona Magda. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque, primeiro, foi muita gente, desde as 7 até as 2 da manhã. O público depois da meia-noite, mas galera, foi aberto mais para um outro tipo de público. Mas eu fiquei contente, primeiro, era uma realização pessoal minha, não houve um intuito só financeiro, porque o livro saiu muito caro. E para minha família, porque a minha mãe sempre queria que um dia eu fizesse algo em homenagem a ela e ao meu pai, que não me viram na televisão. E para minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos estiveram lá, e também uma segunda família minha, que é a TV Pampa, estava lá, através do Paulo Sérgio Pinto, o Alexandre Gadré, a Cristina Gadré, e também Edemir Simonetti e outros grandes amigos, o pessoal todo da bancada aqui, que eu gosto muito, que de uma forma ou de outra colaboraram, o Vitorino e o Ruschel também cantaram, fizeram muito sucesso. O Vitorino não cantou, o Vitorino só tocou. Mas ele tocou, não foi vaiado, sabe que ele toca cantou também. Ele toca com Viagra, porque ele coloca a guitarra nessa posição. Diz que ele tem muita fissura para tocar. Que é isso? Ele mexeu muito com o naipe feminino, muito. Mas o lance mais interessante da festa, qual foi? Foi que eu estava sentado no bar e daqui a pouco chegou duas gurias, acho que com o autor fazer uma foto do livro, legal, e uma delas maravilhosa. Aí o Vitorino entrou e ele disse assim, o Vitorino eu já ouvi falar, Chicão. É teu colega lá da bancada, a minha mãe gosta muito dele, agora tô vendo ele ao vivo. Eu digo, caímos alguns pontos na mas isso todos nós, tirando a Ana, tirando a Roberta e tirando até o Marne, porque o Marne não é tão conhecido da TV, nós estamos falando da TV. Agora, quando a Ana entrou... Eu já soube que a Ana estava magistralmente. Eu não sou loiro, mas eu tenho um pé com ela, porque ela declarou aqui que loiro era o cara da vida dela, né? As preferências. E muita gente perguntando de ti, a minha irmã queria falar contigo pessoalmente. Pois é, que pena, queria conhecê-la. Está em Recife, mas está sempre dando Aliás, força foi um sucesso o trabalho lá. Mas trabalhei. Pegou praia? Que pegou praia, Chicão. Primeiro que estava nublado o tempo, todo o período que eu fiquei lá. Segundo, eu entrei num lugar onde eu trabalhava. Eu saía do hotel às 6 horas da manhã e voltava às 10 da noite trabalhando. Não tem como, né, Chicão? Mas a senhora iria voltar pela Avianca, é verdade? Não, eu não sou trouxa. Vou comprar coisa pela Avianca. Não. Fui e voltei muito bem. Agora, assim, ó, não deixo mais, não sento mais em qualquer assento. Só os da frente lá que são mais caros. É muito apertado. Sentou um senhor avantajado ao meu lado.
Mas bota avantajado Avantajado nisso. quer dizer gorducho. E assim caía um pouco, desculpe. Cara, não dá, né? Mas era horrível, gente. E olha que eu já sento no corredor, que é para qualquer coisa eu posso escapar, posso fugir, né? Não me sinto... O senhor era muito avantajado na ida. E depois, na volta, uma menina sentou ao meu lado, era um casalzinho novinho, assim. A menina que sentou ao meu lado, ela é de circo. Porque, assim que ela sentou, o avião não tinha decolado, ela fez um L e deitou no colo do marido e dormiu. Aí daqui a pouco, eu acho que ela dormiu, aí mudou de posição. Aí ela ficou sentada com as duas pernas assim e dormiu. A viagem foi Não, mas ótima do pra jeito ela. que ela dorme, Chicão Tofone, a guria dorme em L, dorme em S, e depois ela com as pernas levantadas, ela fez assim, e dormiu o resto da viagem. Eu fiquei morrendo de inveja. Eu tinha que chamar o Turing pra me tirar dali de dentro. Não, Chamar a guria quem, dona nova, Mari? Imagina o Vitorino dormindo. O Turing, ninguém. Tá, o Eles Darcy não Pacheco, sabem o que é o Darcy Turing, dona Pacheco. Traduz, dona Magda. Dormindo num voo, imagina o barulho. A ronqueira. Mas assim, ó. Pior que a turbina. Desculpe, meus amigos, mas eu não ronco. É silêncio absoluto. Você pode consultar as bases eleitorais para ver que eu não ronco. É silêncio absoluto. As bases eleitorais passadas. Ô, Magda, você falou agora em avião. Eu lembrei de uma notícia. Hoje o CAD emitiu uma nota que me deixou constrangido. O CAD, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é quem cuida das empresas e da viabilidade dos negócios das empresas em território brasileiro. Ou seja, ele estabelece algumas recomendações para que o negócio seja mais lucrativo, menos lucrativo, mais adequado. Bom, o governo não está muito feliz com essa história das malas nos aviões. Porque isso foi uma sacanagem que fizeram, patrocinada pela ANAC, né? Que deveria defender o cidadão, a agência reguladora deveria defender o cidadão e a competitividade para que se tivesse preços adequados. Pois bem, a ANAC veio com aquele papo de que o preço das passagens ia cair, coisa e tal, começaram a cobrar. 15% mais barato, né? 15% mais barato. Até 15%. Pois bem, você sabe qual é um dos itens, Ana, que puxou a inflação, está puxando a inflação em 2019? Passagens aéreas. Nunca teve tão caro. E já vão fazer 2 anos dessa bobagem que fizeram com o consumidor brasileiro. Pois agora o governo está disposto a mexer nisso. Sabe o que o CAD disse hoje? Isso ia prejudicar o modelo do negócio e ia faltar interesse das empresas em investir no Brasil. Oi? Ô, seu CAD, vá catar coquinho. Dá uma olhadinha e tenta me explicar por que o preço de uma passagem Porto Alegre, Recife, Porto Alegre é mais caro que Porto Alegre, Miami, Porto Alegre. Ou por que uma passagem Porto Alegre, Lisboa, Porto Alegre é mais cara que uma passagem Porto Alegre, mais barata que uma passagem Porto Alegre, Uma Fortaleza, passagem Porto Alegre. de Brasília para Porto Alegre, só essa perna, custa quase uma passagem para amanhã. É um absurdo isso. E aí ninguém se manifesta. Não, mas tem passagem para São Paulo a R$300, R$250. Sim, você tem que comprar com 3 meses de antecedência, Dormindo na lá no tarifa computador. promocional, dormindo do lado do Às rapaz. 5h30 vai rolar. Não. Tem 1 minuto para teclar. Não é isso. Não é só isso. Em 5 a 6 Sabe que horas viaja? Viaja às 2 da manhã, às 3 da manhã, aí é barato. Mas esse é o menor dos problemas. O problema é que é 5 ou 10 assentos num avião, em que as passagens... Quer ver uma coisa? Quinta-feira estarei ausente, já vou comunicar aqui. Onde é que você vai? Eu vou a São Paulo e Brasília. Tem a passagem da tua cara? Não, aí que tá. Fomos emitir a passagem hoje pela manhã. Quanto? Amiguinho, uma perna para São Paulo, 600 pratas. A perna de São Paulo para Brasília, mais 500 e pouco. Depois volta para cá. R$2,200. Mas é que é quinta e sexta. Quase 3. É quinta e sexta. Quase 3 mil reais. É verdade. Tem lugares que se tu viajar no final de semana é mais em conta, ou outros viajar durante a Agora a semana. bancada chique, né, Magda? Vai para Recife. O avião hoje ele é Mas muito tudo mais... trabalho. O avião hoje muito mais é para uso profissional, porque isso faz parte da economia do país. E eu quero ir para Maceió. É custo. Chicão, eu quero ir para a praia do barco e o pedágio não baixa. Ai, como tá? Mas a vantagem é tu é bonito, para na fluência, faz assim, um monte de mulher para o carro. Mas Não só é. pra contextualizar ainda mais o que o Gustavo Vitorino falou, que recentemente eu li uma matéria que a justificativa de ficar de 10% a 15% mais barato, na realidade as passagens aumentaram de 4% a 10%, dependendo do trecho que tu faz, e muitos diversos... Não, mas na época, né, Aninha? Porque hoje agora, tá um absurdo. não, agora elas aumentaram quando comparados àquela época. Mesmo? Aumentou não, mesmo. E o pior de tudo é que essa questão da Avianca, hoje só 37 voos
da Avianca levantaram, né? E de fato decolaram. Eram 250 e as pessoas chegando lá, não tem teu voo. Pai, como é que eu vou fazer pra ir? Como é que... As pessoas, não, entra em contato com a Avianca. Tá, e que Avianca? Aí você vai lá no balcão, o balcão tá fechado. O balcão tá fechado. Depois tem uma secretária eletrônica. Pô, não tá. Tá, aí A cadê Avianca o tinha CAD? 54 aviões, está com 8. Cadê o mas CAD? não pagou, né? Tá, mas a pergunta é, cadê o CAD? Cadê a ANAC? Dizem. Que foi Cadê quem o- manteve, te lembra? Isso. Cadê Eles essa que gente? mantiveram a Avianca. Cadê essa gente? Cadê esses caras agora para explicar para o consumidor? Sabe, tá demais o negócio. Nós temos toda a malha aeronáutica brasileira na mão de 3 empresas, praticamente. Verdade. A Gol, a TAM e a Latam. Azul. Eles vão fazer o que quiserem com o Latam, preço da passagem. E a ANAC vai dizer amém e os conselheiros vão ganhar férias no exterior todo ano. Pô, tá demais o negócio. Sabe que ninguém vê isso? Ninguém muda isso? Vamos mudar, já falando Quer de mais mudar. uma sacanagem? Vamos Eu mudar. relacionei sacanagem hoje. Não, mas depois tu tá muito operado. Não perde a placa da frente Só do queria carro. dar a palavra oficial, dona Magda. Não perde a placa do seu carro. quê? Se a senhora perder a placa na frente do seu carro, a senhora vai pagar R$250, porque tem que botar a placa nova, e ainda vai pagar mais 315 por uma vistoria do seu próprio carro, que está em seu nome, que vai ficar no seu nome, você vai colocar a placa, e ainda pagar mais R$88 de emissão do E documento. vai ficar uma tarde inteira coalhando. A senhora vai pagar R$600 só porque a senhora perdeu a placa na frente do seu carro. Ou seja, né, ao mesmo tempo, do outro lado, eles largaram um monte de gente para roubar nossas placas. Gente, Só é uma pode ser, né? vigadice que eu vou te contar. verdade. Só pode ser. Esses aqui do balcão são os que vão te cobrar. E aqueles dali são os que vão te roubar também. Porque vão roubar, começar a roubar a placa para fazer isso. Tá Imagina. demais o negócio. Vamos sair do ar e vamos para o mar. As notícias não são boas desde o final de semana, né? Que um acidente que acabou vitimando uma mulher conhecida de todos nós, né? A Carolina Bittencourt. Exatamente, Magda. Muito triste o que aconteceu no final de semana, porque no domingo ela e o marido estavam num catamarã, eles estavam fazendo uma viagem, né, curtindo o final de semana no domingo, quando em Ilhabela, uma tempestade superando 123 km por hora, as ventanias, elas começaram a acontecer, o barco infelizmente estava balançando e um dos cachorros da modelo caiu na água. E ela, preocupada, foi atrás do cachorro, segundo relatos de familiares e amigos que souberam do caso. Ela foi atrás desse cachorro, do seu pet, e se jogou na água sem pensar 2 vezes. E nisso o marido se desespera, porque vendo que o barco não estava estável, que ela ia provavelmente ter um acidente, ele também foi atrás dela. Ela teve, né, colocado o corpo como desaparecido e o marido dela ficou 2 horas nadando, buscando encontrar ela. Isso aconteceu no domingo e hoje, infelizmente, o corpo dela foi encontrado, então, numa prainha chamada Cigarras, em São Paulo, e o corpo dela, na realidade, o pai dela que encontrou. Eles estavam nas buscas ali nas redondezas, o pai dela acabou retirando junto do corpo de bombeiros. O corpo dela foi identificado ali naquele momento. Foi lamentável, muito triste uma situação, porque além da questão Ela não climática, sabia nadar, né? Sabia, mas só que eram os ventos de Mas o 123 vento km e o por barco hora também. O mar tava em É, Exatamente, ela acabou. Não sei o nem marido sabia, dela- mas não. O marido dela até tinha um porte atlético, tinha natação, sabia Ele é. nadar. Ele Tava é. em lua de mel ainda. Ele é. E eles se casaram em janeiro, na realidade. Eles estavam juntos, né, recentemente. Ela tem uma filha também De um outro casamento. de 17 anos, então ela deixa uma filha, toda uma família, numa coisa assim que a gente fala, por mais que a gente ame nossos cachorrinhos, por mais que a gente ame os nossos pets, foi inconsequente. Essa decisão dela de depois, enquanto balançava o barco, ela se jogou para salvar a vida do pet, mas colocou a própria vida em risco e também do seu marido, porque Não ele pensou, foi né? atrás Não pensou. dela. A gente fala que essas decisões de última hora, mas a gente tem que levar em consideração a própria vida, né, Maia? Dona Mas Ana, eu vou fazer 2 drops da Carolina Bittencourt. Eu conheci ela pessoalmente quando ela namorava o Álvaro Garneiro, é. que foi gravar o Festival do Cinema de Gramado, que tem programa de televisão. Esse Uma mulher Álvaro é muito excelente. bonita. E ela ficou famosa por causa de um episódio até divertido. Ela foi no casamento da Daniela Scarelli, no Chateau de la Chantilly, uma coisa assim, do Ronaldo Nazário, e a Scarelli, com acesso de ciúmes, mandou retirar ela. Foi. Ela foi É verdade, expulsa ela do foi expulsa casamento. do casamento. Uma coisa, e aí ela ficou famosa. Eu acho que elas Ainda foi tinham capa. uma rusga por causa de um homem. Não é exatamente. porque Depois ela virou capa de Playboy, ficou muito famosa por causa desse episódio. E aliás tem algumas postagens também, nós temos algumas postagens aí para mostrar para vocês que, olha lá, ela mesma tinha
tinha feito essas fotos Registros, e tinha né, postado, no dia. olha, o lugar pode, e tu vê, né, vai dizer que depois Litoral de São Paulo. Ilha Bela é um dos lugares mais conhecidos, né? Mais Muitas caros. pessoas vão pra lá, né, que tem Lugar é iates, tem lindo. lanchas, e fazem do final de semana, num domingo, tranquilamente, mas só que foi imprevisto. Até muitos eventos que aconteciam em São Paulo, ali nas proximidades, foi um horror, muitas pessoas saíram feridas, machucadas, mas esse foi o caso mais grave, porque dentro do barco ela acabou tentando salvar a vida do cachorro e acabou Mas perdendo a vida ali encontrada o hoje. Estevão Rodrigues já teve um catamarã, ele tem até a lancha, aquele barco do amor que o Ruxo e o Vitorino frequentam no verão. E ele me contou o seguinte, que o vento é muito suscetível a esses barcos à vela. foi o que disseram, demais. é um barco que não tem estabilidade. E ela tinha que botar um colete salva-vida e cair no E mar e diz que o esperar. esposo, na tentativa de manter a embarcação tranquila no seu prumo, e ela, quando ele viu, ele disse que já imediatamente foi tarde, atrás, então o barco virou, nem ele teve como voltar pra embarcação. Então eu acho que se o programa desse um toque, a o informação. toque seria andar de lancha ou de barco sempre com É, colete. sempre A que- O que informação me que impressionou, dona Magda, Fala, Ruth. diante das informações, não havia se localizado o corpo ainda, para se ver como estava o local, as águas, né? É que o barco havia sido encontrado 60 quilômetros do episódio da onde tinha corrido. tu vê, Quer dizer, imagina tu o vento. imagina E ela as forças das águas ali, como estavam para uma menina resistir, não sendo uma nadadora profissional, tendo que salvar um menino em meio àquilo. É que ela já se atirou no mar de maneira errada. Porque ela, na verdade, ela não pensou. Ela se atirou no mar, não foi para nadar. Ela se atirou no mar para deveria salvar o estar com colete cachorro. salva-vida. É, provavelmente. Deixa eu dizer uma coisa, Vitorino, eu te... Mas também andando num barco à vela, pequeno, com um cachorrinho, puxa vida. Mas querido, isso é coisa de milionário. Mas O olha, vento pelas esperava, fotos- Não, coisa de milionário de lancha grande. Não, eu gosto de Não, mas é catamarã. gosto, Pelo gosto. esporte, isso aí. Não, A era vela. um catamarã ou era um barco à Era um vela? catamarã. Não, barco a vela seria nós, Mas com uma ainda, velinha, né? Não, mas amiguinho, o catamarã é pior ainda. O catamarã é aquelas duas canoinhas Exatamente. e um pelego no Não meio. tem- Acabou? É verdade. Mas não foi... Nós concluímos esse assunto, mas aqui também, no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil, conforme o seu boletim, encontrou um homem no arroio Sapucaí, em Cachoeirinha, que morreu exatamente em função das chuvas. O carroceiro, Valmir dos Santos, de 49 anos, teria tentado atravessar uma ponte e sido levado pela correnteza. Em São Pedro do Sul, na região central do nosso estado, as fortes chuvas do final da semana também fizeram uma vítima. O idoso Rivadavie Correia Filho, de 69 anos, foi arrastado pela força da água do rio Toropi. Ele estaria atravessando no local, conduzindo uma tropa de gado a cavalo. O corpo do homem foi encontrado por vizinhos e amigos, 300 metros do ponto de onde ele caiu. Estes e outros assuntos que nós tratamos agora, no começo do programa, você pode ter informações na íntegra e outras tantas no nosso osul.com.br, o nosso jornal eletrônico, que não custa absolutamente nada para você se informar. Você tem que baixar na plataforma da sua preferência o aplicativo do Osul. E depois só se informa. Só não queria fugir do tema. Só uma colocação muito interessante aqui, porque quem nos assiste é o Anderson, ele é professor de vela do Yacht Clube Guaíba. E ele fala que a Marinha, na oportunidade, tinha falado sobre possibilidades de ventos fortes, indicava que as pessoas não saíssem. E ele fala que baixando as velas não há perigo algum quando você está no catamarã à vela. Exato. É dificílimo virar, então provavelmente houve um erro ali, ou até a pessoa não se informou de maneira... Ou quando ele foi em perícia, quando ele deveria perícia. tê-lo feito, talvez a projeção dela, a água, fez com que ele não o tivesse feito. Eu só quero linkar neste campo, né, que nós tivemos outro fato inusitado, um modelo de 26 anos em pleno Também Fashion na Week. São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week, um modelo com um futuro brilhante, com a carreira internacional que se iniciava, já estavam as tratativas, e a gente fica impactado, né? A gente estão aí as ideias, um menino muito bonito, Thales Costa, sem dúvida alguma se avizinhava uma carreira extraordinária, né? E ele, dona Magda, impressiona porque ele estava em meio ao desfile, ele completa Teve um a apagão. volta, ele completa a volta e aí cai de uma forma abrupta, né? E daí os exames que se fez até agora, os primeiros, não se conseguiu diagnosticar a causa morte. Você teria que se fazer uma investigação mais profunda, porque é normal, um menino de 26 anos era um atleta, os depoimentos são todos de que era um atleta, fazia exercício, fazia A natação. primeira formação dele era de educação física. Além de ele ter a formação... Olha lá. Ele começa a ficar mal, ó.
Que horror. O que foi ataque cardíaco? Não sei, acho que não tem Eles jeito não conseguiram de ter ser. a causa-morte. Então fizeram, agora que estão fazendo exames mais profundos. Súbito, né? Porque Morte súbita. Agora, tu não tem caso, é morte súbita. Só que eles retiraram alguns órgãos internos e levaram para o laboratório, então vai vir a O mais causa-morte. triste de tudo é que o desfile não parou. É isso que eu acho A importante coisa deixar mais claro. ridícula. Devia ter feito Isso. uma... Dinheiro acima de tudo, ser humano. Ninguém levantou da plateia ali. Isso foi Ninguém levantou da plateia para Horrível. socorrer. É. Olha, eu fiquei com um nojo. Isso. E só pra que gente isso é que foi E a colocado marca é gaúcha. o entendimento, foi como se fosse uma performance do desfile. Então as pessoas demoraram pra entender que o modelo tinha passado mal. Algumas pessoas achavam que fazia parte Mas do avisaram show. no alto-falante. Não, deve ter parado o desfile naquele momento e 3 depois minutos, recomeçado. 3 minutos depois, os socorristas então entraram na passarela, começaram Olha lá, a auxiliar. Olha a volta que ele faz, dona Magda, é apavorante. A gente tem filhos, né? A gente sempre projeta coisa ruim nos filhos. E só A pra gente não fica divulgar, imaginando, porque ó, muitas pessoas estão falando que ele não tinha se alimentado. A não. produção do desfile, Olha lá, porque ele era olha lá, vegano. ali, ó, na volta diz ele que já se passou, ó. alimentou, sim. Cambalhou. Coitado. Dona Magda, só queria dizer assim que o ser humano também é difícil, né? A família se preocupou em dar esse background dele, né? Porque logo já começaram As os pessoas comentários são podres. de que era drogado, de As que era pessoas são podres, as pessoas são más, O cara teve uma morte, uma As tragédia, pessoas a são família más. A vivendo. primeira coisa que disseram é que ele não se alimentava, que ele estava passando fome. drogado, A segunda é que ele era epilepsia, drogado. epilepsia. Eu só acho importante dizer que nesse meio da moda existe realmente muitas pessoas que fazem uso de drogas, tem muita anorexia, muita bulimia, que são questões vinculadas à aparência. Esses jovens às vezes são muito expostos, passam por situações muito desagradáveis, porque às vezes eles não são aceitos. A própria Gisele Bündchen relata que muitas vezes ela foi negada em testes, então tu tens que ter realmente bastante estrutura emocional para lidar com uma situação como aquela, e eles são jovens, estão aprendendo, muitas vezes não tem uma estrutura familiar legal, então é natural que se pense, assim como é natural que se imagine que enquanto ele estava realmente assim caindo, poderia ser uma situação própria do desfile, mas no momento que entra as pessoas que vão salvar esse rapaz e o desfile continua, aí eu faço as minhas palavras a do Marne, porque isso é um desrespeito à vida, né? Então perde muito todas as marcas e toda a estrutura do evento. Eu acho que o erro também foi do evento, da própria empresa São Paulo Fashion Week, que deveria então ter se manifestado ou até punido essa empresa que não parou o desfile. Algumas pessoas dizem que quando chegou o socorro, ele ainda estava vivo. E aí levaram ele, e foi o que eu vi uma versão no rádio. Agora, as pessoas são muito más, né? As pessoas são cada vez piores. Se tu não sabe, não fala. Ah, sem dúvida. Não fala. Amanhã pode ser contigo, pode ser com qualquer um de nós. Um garoto, né? Um garoto, 22, 26. Vamos falar de coisa boa? Já para aqueles que conseguem, como se Deus quiser, Deus nos permitir, alcançar a terceira idade e ter uma vida mais tranquila. É o que eu quero falar para vocês no residencial geriátrico La Vie en Rose, pois lá a preocupação com a qualidade de vida do idoso vai além dos cuidados com saúde, alimentação, higiene e mobilidade. O seu diferencial é saber ouvir atentamente as suas histórias, tratá-lo de maneira afetuosa e gentil. O Residencial para Idosos La Vie en Rose é um lugar diferente de tudo que você já viu. Um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Nossa estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Venha fazer parte da família La Vie en Rose. E é fácil você chegar até lá. Começa telefonando para o 3248-3409. Agende a sua visita e seja um privilegiado de fazer parte desta que é a grande família La Vie en Rose. Bacana, né, Mário Barcelos? Eu queria dar meus parabéns à Mariana Goldfarb, que é uma atriz que casou com Cauã Raymond. Ela diz o seguinte:
Até algum tempo eu só lia rótulo de shampoo. De 3 a 4 anos para cá eu comecei a ler. Leio 3 livros Ai, que sempre. legal. Eu achei isso tão maravilhoso. Da primeira boa notícia. A segunda boa notícia, quando eu falei da princesa Marina Rui Barbosa. Essa menina tem apenas 23 anos, é uma estrela, foi vítima de fake news, achincalharam com a moça. Pelas cara, próprias amigas, pelas foi próprias rejeitada e amiguinhas, mal falada isso, pelas tá? amigas. Por equívoco dos seus parceiros, né? Ela sai na capa agora da revista Marie Claire e disse o seguinte, né? Não quero que ninguém me veja como uma princesa certinha, porque se um dia, por exemplo, me encontrarem bêbada na balada com meus amigos, o assunto vai ser, meu Deus, mas ela bebe. Todo mundo tem seus momentos e não dá pra gente ficar se limitando por rótulos. Que bonito, hein? Aliás, o brasileiro tem essa desqualificação de ser taxar as pessoas pelos rótulos, né? Por rótulo, não. O que vale é a essência, o que vale é o que a pessoa é, não é o rótulo, taxado de rótulo. Então eu achei essa moça e fiz essa ressalva hoje aqui, essas duas moças, mas principalmente a Marina, pelo que ela disse. Com 23 anos, ela já tem essa cabeça. Que menina maravilhosa. Magda, deixa eu dividir, já que o Marlon falou uma coisa tão íntima, deixa eu dividir uma coisa. Eu estou muito triste, não. Eu estou muito Como triste. sempre. Tu não tá com cara de quem tá muito triste, em todo caso, tu mereces minha Nas credibilidade. redes sociais eu recebi, o que eu imaginei que era um elogio, eu fiquei num orgulho. A mulher, seu Marlon, chegou e me chamou de ególatra. Eu digo, poxa, isso deve ser uma coisa extraordinária. Não, é horrível. Eu me fui para os dicionários, eu digo, finalmente. O senhor é apaixonado pelo senhor. Finalmente tive meu trabalho reconhecido, O senhor é dona Narciso. Maria. Era ególatra. Eu digo, aí fui ver o que era. Ela estava esculhambando comigo, dona Maria. Tu te deu o trabalho de pegar o Ela dicionário. estava esculhambando comigo. É narciso. É narcisista, é aquele que se ama, que se beija, que se afaga. mas aí não É o deu, seu né, próprio dona ego, Muito obrigado pela ególatra. senhora que me chamou de ególatra. Gustavo Vitorino, vamos falar sobre uma coisa legal, as eleições na Espanha? Pois é, a Espanha, exemplo do México, guinou a esquerda. Elegeu o candidato do PSOE, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, partido de esquerda, e que agora vai tentar mudar algumas coisas na Espanha. A família real espanhola torceu o nariz, o que não quer dizer absolutamente nada, porque, exemplo de outras monarquias, lá a família real não manda lufas, recebe seu trocadinho no final do mês, um trocadinho bacana, e fica de boca fechada. Exatamente como é na Inglaterra. A curiosidade está no fato de que a Espanha sempre flertou com a esquerda, o que foi interrompido pelo governo Franco, na época, logo após a guerra, que estabeleceu regras bem claras de mercado para a Espanha. A preocupação é que o principal mercado, o principal produto espanhol é o turismo. Poucos países no mundo têm uma dependência tão grande do turismo quanto a Espanha. E especialistas temem que um governo de esquerda venha a criar uma série de dificuldades para o turismo espanhol. O candidato vencedor já fez um discurso moderador, propondo uma união pela Espanha, enfim, mas ele vai ter que buscar apoio fora do parlamento, já que o parlamento foi de maioria conservadora. E o que acontece? Ele pode encontrar esse apoio nos separatistas. Portanto, não estranhe se esse novo governo espanhol vier, se não a apoiar, aceitar o movimento separatista que atinge a Espanha. E olha, o movimento separatista não é só da Catalunha, não. Não, né? E tá, faz País Basco. O País Basco quer separar também, a Galícia quer separar, a Espanha pode se fragmentar. Mas pode virar uma Iugoslávia, Espanha. É o perigo que Por tem. quê? Porque nem todo mundo sabe o que vocês falam. Por que pode se virar Eles uma não têm a Iugoslávia? mesma origem. O catalão é mais francês. Sim, claro, não são, né? O basco é francês. Pode virar uma Iugoslávia depois da separação, depois da separação, né? Depois da separação, se fracionou em vários países. Pode acontecer a mesma coisa com a Espanha que aconteceu com a Iugoslávia. Quem pode impedir é o parlamento, porque o parlamento foi eleito de maioria conservadora e, portanto, pode ter aí um embate entre o executivo e o parlamento. Vai ser um governo difícil para esse para esse vencedor das eleições, mas certamente a Espanha agora vai ter que se equilibrar. Uma coisa que me deixou não contente, mas que mostra a mudança do pensamento das pessoas, é que pela primeira vez, depois da morte de Franco, 24 deputados são eleitos de extrema direita.
24 deputados de extrema-direita. Em contrapartida, eu vejo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que você referiu, que é esse cidadão boa pinta, espanhol, boa pinta e tal, com uma imagem aqui, com um cartazete dizendo o seguinte: Lula livre. Não. Foi o que eu vi isso hoje. Lula livre, sabe? Então, tem que ver se não é montagem. Não sei, mas eu vi isso aí. Provavelmente. Agora, eu quero dizer para vocês... Não é de estranhar, porque ele é de esquerda. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: a Espanha, eu tive diversas vezes na Espanha, que é uma temporada grande, vivendo na Gran Via, Avenida José Antônio, que é o primeiro de los caídos, e o último seria Franco, que estão em Escorial e Vale de los Caídos estão enterrados. Lá vão retirar, inclusive, os restos mortais do Franco de lá. Eu nunca vi um povo tão orgulhoso de suas origens, tão orgulhoso. O País Basco, que o Vitorino falou, o País Basco divide, uma parte do País Basco está dentro da Espanha, outra parte dentro da França. Tem a sua língua própria, a língua basca. Os próprios catalães, os próprios catalães, a Catalunha e tal, eles têm a sua língua própria também. Então são países, eles vão ter essa independência, mais cedo ou mais tarde, eu não sei como Madrid poderá conter. Agora, se é um país bonito, de povo com personalidade, chama-se Espanha, Reino de Espanha. A Galícia também está cheia de má intenção. Porque fica na divisa com Portugal. Concentra o maior número de castelos. A Roberta também quer fazer eu só queria... Vocês estão dando uma aula maravilhosa e só queria complementar dizendo que uma vez que o parlamento está praticamente de extrema-direita e temos um primeiro-ministro de extrema-esquerda, o que se vê é que, na prática, o que vai valer é a extrema-direita, que vai ser quem vai comandar, isso no meu ponto de vista. E acho que muitas pessoas estão entendendo como essa pretensa guinada da esquerda na Espanha é folclore. Mas assim, vamos deixar bem claro. O parlamento, ele teve um número grande de deputados 120. De extrema-direita, mas 24. Ele é um parlamento bem equilibrado, porque a esquerda também elegeu muita gente, tem os conservadores. Eu chamo o exemplo aqui do México, onde o Obrador, esse de esquerda, venceu a eleição lá e olha, primeiro 3 ou 4 propostas dele já foram recusadas, não passou no parlamento mexicano, então... Esse é um negócio meio... Dona Magda, a Espanha é o pária da humanidade, historicamente. É o país que mais depredou as suas colônias, saqueou o México, saqueou o Peru, riquezas de ouro. É o país que roubou o mundo. Se existe um povo que não pode ter essa palavra no merci, é o espanhol. O espanhol não contribuiu nada para a humanidade em termos de colonização e culturalmente para os outros povos. O que fizeram no México foi um saque, toda a América Central e a América do Sul. Então, fazendo com Barcelona. Sabia que Barcelona, Madrid é tão vilã, é tão canalha essa geração de imperadores, de reis espanhóis, que Barcelona, Catalunha, Sabadell, que é a região ali da Catalunha, contribuem por 25% do PIB espanhol. E não volta isso aí. Madrid vive só de turismo. Industrialmente é uma negação. A Espanha, o dia que perder Barcelona, Catalunha, o País Basco, Bilbao, uma região riquíssima, e a Galícia, a Espanha vai ser uma Colômbia da vida. E olha lá. Pois eu me lembro, eu só gostaria de fazer um pequeno aparte. Eu só me lembro da Rainha Elizabeth I, a grande rainha da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da Inglaterra, quando ela autorizava os navios de piratas ingleses, roubarem os galeões espanhóis que iam com o ouro das suas províncias. Como Portugal também, que explorou. A Inglaterra explorou os países do mundo, roubou na Índia, roubou nos Estados Unidos, roubou no Canadá. Mas deixou para o mundo uma Nova Zelândia, um Canadá, uma Austrália, um Estados Unidos, uma Índia riquíssima. E o que a Espanha deixou para o mundo? Não deixou nada. Deixou cocaína no México. Tá, não vamos para a Argentina nem para a Inglaterra. Eu acho que, honestamente, eu não aceito esse radicalismo. A Espanha tem uma cultura espetacular, milenar.
aquela conjugação da cultura latina da Espanha com os mouros, a cultura árabe, pô, deixou um legado, deixou um legado histórico para a humanidade maravilhoso. Fala várias línguas. Pô, Chicão, deixa eu falar, Chicão. Não precisa brigar com ele. Mas é que tu falaste que você falou, disse bobagem, agora eu tô corrigindo. Não precisa dizer que tá dizendo ele. Tô corrigindo a Meleca que tu falou. Não, Meleca tá dizendo Imagina atacar uma cultura milenar como botar Espanha. Uma cultura que não existe. Os romanos não existem. Os mouros chegaram, não tem uma cultura própria. Chicão, a Espanha não existe. É uma concha de retalhos, todo mundo sabe disso. Eu quero saber onde é que ele estudou história. Mas o que a Galícia fala, o galego fala, o que o catalão fala, parece, cara? Chicão, a Espanha tem uma cultura rica, uma culinária rica, um país milenar, grandes escritores, grandes pensadores, historiadores, arquitetura espanhola, aquela mestra dos mouros, Gaudí maravilhoso. Pô, não diz uma coisa dessa, cara. Você está atacando um país maravilhoso. A Espanha não existia, era uma colônia um país espetacular. É o maior país do mundo em turismo. Muito bem. Praia, de Ibiza, Tá bem, então vocês não vão dizer mais nada, porque quem vai falar agora sou eu. Opa, tá certo. Agora eu vou dar uma notícia muito importante. Após. Especialmente para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? A Mais Sons Clínica da Audição conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. Porque perda auditiva é uma coisa muito séria e ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Portanto, se você tem algum problema ou tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o telefone 3061-7373, 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, fique certo, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Russo, eu tô a minha manchete. Minha manchete? Tem manchete? Tá me ouvindo bem? Eu também, então dona Magda. Então tá bom, mas se começar a ouvir mal, já sei onde vou, Mais dona sons. Já sei onde vou aperfeiçoar meus ouvidos. Seu ególatra. Já sei fazer. Ai, coitadinho. Eu fiquei tão... Mas, se a senhora visse o meu ânimo quando eu recebi aquele... Não, eu não ia deixar de Finalmente meu público me reconheceu. Eu não ia deixar de ficar animado. Não, mas afinal, o que quer dizer ególatra? Ególatra é um cara egocêntrico no extremo. Eu achei que era um egocêntrico que bebia muito. Também. Não, que não é o caso do Dr. É a mistura do egocêntrico com o trago. Mas não era o caso. Com trago. Com trago. Passa essa página. Vira a página. Vira a página. Posso pular esse página. Não, antes de só entrar tava aguardando aqui, sou muito comportada, Ana Magda. Mas tá com saudade da senhora. Eu também com muita saudade. Deu uma ciumeira. Eu não posso elogiar a dona Magda que dá uma ciumeira. Ele gosta muito de mim, ele fez contato comigo, a Ana também fez contato. Olha a cara que o Mani faz. Eu assisti vocês, eu tava com saudades também. Por que tu não elogia a dona Magda? Então a senhora viu o que falaram aqui do tubarão? Não, o tubarão não me importa. Não, quem elogia a chefe não perde a vez. Vamos lá. Dona Magda, a gente brincou aqui a minha manchete, mas a minha manchete é muito séria. Primeiro, entender o que é candidato laranja, quem está se familiarizando, até porque é uma figura nova na nossa nominata aqui, de expressões que surgem. É aquele candidato que é colocado para participar da eleição só para ou cumprir cota ou participar de atividade escusa. Né? O que é atividade escusa? É exatamente participar de alguma forma de obter dinheiro do fundo eleitoral. O fundo eleitoral também é uma novidade. Ele criou uma obrigação de ter 30% de eleitorado feminino. Quantas novidades maravilhosas. Muitas oportunidades. Estou cheio de novidades. Mas a verdade, então, são 30% de eleitorado feminino e recebe uma verba para isso. E aí começaram as denúncias de um Ministério Público que tem se mostrado muito atento e a Polícia Federal, que tem sido um orgulho para todos nós. Volto a dizer, depois a gente vai ver algumas outras operações que têm ocorrido aí. Sensacional. O Ministério Público está atento para tudo. Então, logo veio a coisa, fizeram a operação
Operação Sufrágio Ostentação. Ela foi hoje pela manhã, dona Maria, junto com o Ministério Público, e foi nas antigas se chamava tipografia, hoje chama-se gráficas, né? Preciso atualizar meu vocabulário. Foram nas gráficas, porque precisava casar a prestação de conta com o serviço que disseram que prestaram. Porque esse dinheiro vem sem fazer nada, dona Maria. A senhora só apresenta as despesas, fiz tantos santinhos, fiz isso, fiz aquilo, apresenta a nota. Distribuiu, tu recebe o dinheiro. E tu distribuiu, tu não sabe. E aí eles fizeram essa operação nas gráficas, às 9 horas da manhã. A Polícia Federal já parou de fazer a pesquisa porque já havia constatado que não existia nenhum dos trabalhos dos quais estavam investigando. Então já se sentiram suficientemente. Então vai ferver o caldo de muita gente, dona Maria. Tem 51 casos investigados. Esta operação hoje foi em cima do PSL, que envolveu o famoso Bebiano, lembra? Bebiano. Bebiano era presidente do partido, e tem 4 moças que já declararam... Foi o ministro Ninja, né? Isso. Já tem 4 pessoas que já declararam expressamente que lhes foi, umas oferecida dinheiro se devolvesse e outras receberam e tiveram que devolver, exatamente. Então, esse inquérito nós vamos trazer notícias adiante, mas gravem essa, é candidato laranja, né? Que agora vai fazer parte do vocabulário, uma nova forma de corrupção. Fala, O Dudu mandou uma notícia que o Vitorino vai gostar de ver, mostrando meu fair play que eu tenho colega. Por quê? A notícia é do Dudu. É o Chicão que tá falando. Mandou para mim dizer para ti, para dizer quanto esses comunistas do PT deviam ser tirados do Brasil, porque senão são brasileiros. Se é para ter guerra civil, então é para tirar o inimigo daqui. Sabia que 2% das placas vão para uma organização chamada RENAC, que significa Reconstrução Nacional de Cuba. Nós estamos ajudando Cuba. Não, isso é fake news, Chico. Não, é quente. É quente, uma organização do Mercosul fez uma ligação na época do governo Lula. Não é, Chico, é fake news. Não é quente isso aí. Essa notícia... Não. Aí o Vitorino já foi pro lado cubano agora. Não é que cubano, Chico. Eu também fiquei chocado quando vi isso e fui pesquisar. Foi isso aí pesquisar? É fake news. Isso é fake news. Dona Magda. Dudu, é fria, Dudu. Te passaram uma gelada. Fala. É muito difícil a gente fazer um amigo, conquistar um amigo, né? Então, muito. Tá vendo aqui? E perder 2 toques. Mas esses eu não vou perder. O meu querido amigo Bruno Malman, a sua esposa, a dona Lúcia, a dona Clacia, a Maiara, a filha e tal, o meu pessoal lá da Praia de Magistério. O Bruno é um cidadão fantástico, um grande profissional na sua área. Me considere seu amigo, tanto é que eu ganhei um pote de mel. Por isso que eu tô bem doce. Querido, tu merece. Ainda bem que o Chicão não viu que teu amigo é de magistério, ele já ia fazer alguns qualificativos. Alguns adjetivos. Mas que pegação. Deixa eu mandar um beijo também pro meu amigo Júlio Correia, que tá com muitas saudades de mim, mas já agora tá matando a saudade, Julinho. O nosso telespectador, nosso querido amigo Carlos Alberto Belinazo, ele está mandando um livro lindo e ele começa mandando para a Roberta. Lavoro e Felicità, Maria Tereza Belinazo Tabarelli. Dedico este livro aos meus filhos, Carlos Alberto, Vitória Belinazo, a minha neta, enfim. Mãe do nosso amigo e escritor Carlos Alberto Belinazo escreveu um livro e ele manda para todos nós. Muito obrigado. O meu, obviamente, eu deixei lá na sala, o da Carla eu entrego amanhã, Gustavo Vitorino. Mas não vai ser o de cabeceira, porque o de cabeceira é do Chicão Tofani. É o de Chicão Tofani. O de cabeceira é do Chicão Tofani. E quem é que não comprou o teu livro ainda? Não pode, bom sujeito não é. Bom sujeito não é quem não comprou o livro do Chicão Tofani. O Marne também não, Vitor. Eu fiquei de ganhar, eu ia ganhar um livro. Descobrimos qual o segredo de Porto Alegre. Pois não. Tudo que a mulher se intitulando Sugar Baby, eu sou Sugar Baby, os caras namorando Sugar Baby. Sugar Baby é um novo estilo da mulher de programa. Ela quer uma vida legal com o marido, uma vida de lugares bacanas, então ela chama de Sugar Baby. Olha só como troca-se o nome e continua o mesmo rolo. Vamos falar de coisa boa. Deletem essa parte. Mas é uma coisa boa. Eu vou fazer um corte aqui, eu vou editar, vou pular direto para o Vitorino, por favor. Ô, Vitorino. Chamando de piranha Sugar Baby. Vitorino, presta atenção no serviço que é a tua vez de falar. Eu estou só tentando corrigir, mas uma coisa você não precisa corrigir. É quando você quer assistir grandes jogos de futebol e ter um relacionamento muito acima da média, com amigos, clientes, fornecedores.
Garanta o seu ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva, um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto, segurança e um amplo espaço interno mobiliado com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas mediante a contratação, claro, e muito mais. Olha, tudo isso você pode adquirir pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelo telefone 51 3092 9676 ou 3092 9677. Muito bem, vamos então agora ouvir a manchete da Roberta. Vamos, Magda. Na verdade, a gente está sempre tratando aqui sobre as questões das necessidades de ajustar as contas públicas, porque o nosso governo federal, ele é mais ou menos como uma família que está gastando muito mais do que recebe e em situações que não pode deixar de gastar. Então, o que a gente percebe? Que agora, os dados desses últimos trimestres, saiu agora o valor, o rombo das nossas contas públicas, que no fundo a gente fala governo federal, mas na verdade é de todos nós. Nós estamos com 21 bilhões de reais de rombo. Isso quer dizer que 21 bilhões de reais foram gastos e que não tem como se arrecadar através de impostos e contribuições. A gente sabe que os impostos, o governo arrecada mais impostos quando a economia está rodando, porque muitas empresas acabam vendendo, negociando. A economia, seguindo seu fluxo, faz com que os impostos aumentem e essas contas começam a se equilibrar. Como nós temos várias contas obrigatórias e que a gente não pode abrir mão, isso fica muito evidente e fica uma situação que ou a gente faz as reformas ou vai ser complicado trazer dinheiro estrangeiro, porque ninguém vai querer investir no nosso país se a gente está gastando mais do que a gente arrecada. Pelo menos não investe a longo prazo. Então, mesmo assim, esse resultado de março desse ano foi o segundo pior resultado para os meses de março desde o início da série histórica, mas foi no trimestre, o saldo somou 9,3 bilhões de reais, que apesar de negativo, foi o melhor resultado em 4 anos. Então vejam que nos últimos 4 anos, as nossas contas públicas estavam tão no vermelho que mesmo com esse rombo ainda não foi tão grave. Em todo o ano passado, as contas do governo registraram um déficit primário de 120 bilhões de reais, o equivalente a 1,7% do nosso PIB. Foi o 5º ano seguido em que as nossas contas ficaram no vermelho. Para esse ano, 2019, o governo busca atingir a meta fiscal que prevê um rombo de até 139 bilhões de reais. É duro a gente ter que colocar nas contas que vai permanecer no vermelho, mas é a realidade. Roberta, eu queria repercutir esses teus números, porque às vezes, assim, até quem nem é familiarizado, porque é um mercado mais técnico, né? Mas esses são os números que nós temos que nos debruçar para que nós voltemos a recuperar o país. Veja, é como você que está em casa, tu ganha 1.000 e gasta 1.200. Exato. É isso, é bem simples, para você entender o resumo. Não que a doutora Roberta não tem... Proporcional. Não, mas é isso. Então, isso é a ser perseguido. E para que venham de fora, acreditar em nós, nós precisamos equilibrar esses números. Então, é só para o telespectador entender a importância desses números, como a gente lamenta quando dá, comemora o que está melhorando e lamenta o que dá errado, porque isso devolve o nosso futuro, o futuro das empresas e o nosso futuro que participamos delas. E, Ruschel, seguindo essa tua linha, que é ótima, que fazendo exemplificando o que acontece, é mais ou menos como esse rombo, gastar mais em saúde, em alimentação, em vestuário. Quer dizer, não é gastar com supérfluo e não é um gasto que tu pode abrir mão. O governo tem realmente obrigação de honrar e isso falta depois dinheiro para investimentos. Então, às vezes, a gente vê as nossas rodovias, uma série de infraestruturas que poderiam ser aplicado nosso dinheiro público, uma série de investimentos na nossa saúde. A educação até é bem nutrida, a questão é mal gerida, né? Mas a gente sabe que está faltando muito dinheiro em tanta coisa e a gente não consegue porque falta, porque a gente não tem de onde tirar. Só em Previdência, Ruschel, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o INSS somou 22 bilhões de reais em março. Foi uma alta de 12,3% de gastos a mais. No primeiro trimestre, isso já aumentou 4% em relação ao ano passado. O que é que a gente quer dizer, não pensando em números? Que a Previdência, esse ano, já aumentou
os seus gastos em relação ao ano passado. É por isso que quando a gente fala em reforma da Previdência, pensando em 10 anos, isso tem muito a ver, porque a gente sabe que pelo menos a gente para o trem, a gente vai freando, né, Roberta? Aumentou esses custos e a receita não aumenta na mesma proporção. Mas vai tirar que como nós estamos com uma época de desemprego, ainda não conseguimos acelerar o emprego, faltam as contribuições, né? Sem dúvida. É preocupante para nós, porque o Brasil, Roberto, eu já lembrei aqui, nós ficamos 2 anos com PIB 0 e 2 anos com PIB 1%. O Brasil não resiste muito tempo. Ou o Brasil cresce ou o Brasil cresce. Sim. O Brasil, se ele não girar a roda, se ele não inverter esse processo, sucumbiremos todos. Então não é um processo de estar a favor, estar contra, querer que dê certo, querer que dê errado. Precisa dar certo. Precisa dar certo, porque senão nós sucumbiremos. E fica uma situação sem saída, porque tu não consegue receber dinheiro de quem está, por exemplo, do INSS, não vem a Previdência porque não tem carteira assinada. A gente estava, semana passada, falando da quantidade de empregos formais que foram retirados no mês de março, mais de 43 mil empregos perdidos, e que são os empregos formais que trazem impostos. E, ao mesmo tempo, isso que a gente estava falando, que a economia não roda, as pessoas não fazem negócios, logo não gera impostos. Então, a arrecadação do governo federal está muito comprometida. A saída qual que é? Fazer essas parcerias público-privadas, exigir uma reforma, seja a possível, mas fazer, né? E atrair investimentos estrangeiros, para que a gente tenha um cenário de maior confiança. Eu acho totalmente contrário. É que eu provo o contrário. Tá bem. Os tigres asiáticos, todos eles cresceram. Não por causa disso. A Colômbia cresceu. Não por causa disso. Como é que um país cresce? Como é que cresce uma lei trabalhista que favorece o empregador? Não o empregado. Tudo bem, esse é um princípio. Quer crescer é assim. Segundo, política de subsídio. Os tigres asiáticos eram assim, tipo, você vai pagar metade de ICM, metade de IPI, vai ganhar terreno de graça, isenção durante 10 anos, 20 anos. É assim que eles vêm. Eles não têm nada a ver com a Previdência, estão lá fora. O cara está lá em Taiwan, quer saber da Previdência brasileira, quer saber se vão dar um terreno de graça para ele aqui em Guaíba, para botar uma fábrica daqui, ou sei lá do que. É assim que os tigres asiáticos fazem. Só que os nossos economistas brasileiros, eles vêm muito com esse papo de mercado, porque o mercado não cresce para isso. Porque o mercado ele é especulativo. Ele faz um downtrade, ele coloca o dinheiro hoje e tira amanhã, leva o dinheiro para lá e pá. Isso é um papo de economista. Chicão, eu não vou entrar no detalhe da tua explanação, eu respeito o teu ponto de vista, eu só quero trazer um número que, de fato, a China, por exemplo, nesse trimestre cresceu 6,4%. Nós talvez crescemos 1%. Agora, eu gostaria de fazer a ressalva que a China, ela tem um tipo de mercado que o governo federal interfere bastante nas relações e na economia de forma geral. E interfere de uma maneira tão atípica que ela não é nem uma economia liberal, evidentemente, porque tem interferência do Estado, mas também não se torna como um governo de esquerda onde há uma intervenção totalitária. Então, fica complicado porque hoje a China é a segunda maior economia do mundo. E por que nos interessam esses números? Porque, por exemplo, é um mercado que nós, brasileiros, exportamos muito para a China. Então, é interessante vê-la crescer porque ela vai comprar mais da gente. E comprando mais da gente, gera mais emprego a nós aqui. Dona Magda, eu gostaria de colocar para os advogados aqui na mesa um caso muito sério que aconteceu com um velho e querido amigo meu. Esse amigo meu tem um táxi no aeroporto. Não vou dar nomes, nem de financeira, nem nada. O táxi indo muito bem, etc. Ele compra um carro novo. Aí entrou o Uber no aeroporto. Caiu 50% a renda do táxi no aeroporto. Ele começou a atrasar as prestações. O táxi só assaltava na cada preço. Deixa eu dar licença, doutor. Deixa eu só lhe contar. Gente, deixa o Mário contar a história, depois vocês façam o comentário que quiserem. Vamos lá. Aí o que aconteceu com ele? Todos os dias a empresa de cobrança enviava 30 mensagens por dia. Ele entrou em parafuso, em desespero, mas como é que eu vou? Não tenho como e tal, e foi indo, e todo dia, aquela pressão, aviso, em casa, a mulher dele, todo mundo deprimido, etc. Até que um anjo, Salvador, chegou, emprestou dinheiro e quitou o carro e tal. 24 horas depois ele recebe o seguinte recado:
o senhor tem um crédito novo para comprar um carro. É bem assim. Mas é muita disfarçatez. Como é, Vitorino? Você como advogado, o Ruxa, a doutora Roberta... Os caras não, mas de fazer isso, mas esse massacrante, essa cobrança massacrante, isso mata uma pessoa. Ele poderia ter morrido, teve um princípio de infarto, bateu com o carro e tal. Mas por que essas empresas de cobrança fazem isto? Isso chama-se destruir o cidadão. Especialista aqui em direito bancário, doutora. Pois então, por favor, não vou me furtar, embora eu falei os advogados. Eu fiz essa manifestação aqui. Há 10 anos atrás, vou qualificar mais, há 10 anos atrás, ficou certificado que o juro era 12%, que não podia capitalizar, que era cobrar mês a mês, não podia cobrar comissão de permanência, não podia cobrar taxas, tudo isso valia. E aí o teu Congresso, o nosso? O nosso, então. Porra, o nosso Congresso foi alterando silenciosamente, passo a passo, alterando as leis. Hoje, pode-se cobrar o juro que quiser, capitalizá-lo mês a mês, acumular com o que quiser, cobrar as taxas, se pode tudo. As revisionais, aquela que vocês que não são da área do direito, mas ouviam falar muito, revise isso, revise aquilo. As revisionais hoje só prestam-se para retardar o dia da morte. Sim. Mas tu não ganhas o processo. Ameaça de arresto. E se tu começa devendo 10, lá ao final tu vai estar devendo 100. Então é constrangedor o que se conseguiu fazer, a desconsideração com o consumidor. E volto a dizer, hoje está legitimado essas cobranças. Isso, né? Inclusive, pode-se até sábado ao meio-dia fazer as cobranças, o importuno, então isso não é só no horário. Exatamente. Então não é só no horário comercial, invade o sábado pelo meio-dia, então faz a verdadeira tortura com as pessoas que acabam submetendo, entrando, como tu diz, no momento. Um amigo meu tem 72 anos, certo? Ele quer comprar uma Land Rover Evoque. Sai 250 Não é o mesmo problema. Olha só. Não, mas ele quer financiar ela. Não tem, quem tem 75 anos não tem long time. Ele não pode tirar esse financiamento no meio do caminho, não pagar e não prescrever? Não tem nada a ver com prescrição. Isso seria um golpe. Fica uma alienação. Ele não vai durar mais 80. Mas isso é um golpe. A compra de veículo tem alienação. A compra de veículo tem alienação do veículo, né? Não pagou, busca o veículo. Tu acabou de... Presta atenção. Tu acabaste de criticar o taxista que trabalha, que paga a prestação do carro, que paga combustível. Tu disse que eles te roubavam. 50%. Agora... Tu acha que... Chicão Tofani... Um cara de 72 anos vai fazer 73, um velhinho. Justamente por ele ser um velhinho que os caras não... Não, mas se não tem dinheiro, não anda. Esse velhinho tem que andar de Belina, rapaz. Vamos voltar ao assunto do Busto da Vai ser velhinho ainda, que é importante. Não vai pegar ninguém. 72 anos eu vou andar de real. Escuta aí, hello. Ele não é pão duro. Fala, Roberta. Vamos voltar ao assunto em pauta, que era o do Eu só acho interessante trazer uma outra linha, né, porque o Mário trouxe essa questão do Uber e do táxi. E chama muita atenção que a gente tem a tendência a achar que o Uber também está tirando o mercado do táxi, mas não é só do táxi. A longo prazo a gente percebe que o Uber está tirando o espaço da compra de carros e inclusive do negócio de estacionamentos, porque as pessoas acabam... Exato, então só queria trazer. Mas eu vou dizer uma coisa. Agora eu vou concordar com o Chicão Tofani. Agora eu vou concordar com o Chicão Tofani. Porque ela é dura, ela é vingativa. Não é vingativa. Não vai ofender a dona Magda na minha frente. Nessa situação especificamente, eu vou te dizer o seguinte, o Chicão queria comprar um carro com 75 anos, porque vai morrer, não vai pagar mais, isso é golpe. Isso é golpe, é vigarista. Meu amigo comprou um cara, comprou um BLH 20 anos, não interessa. Tirou de lá na cobertura. Olha aqui, agora isso não, Roberto. Eu acho que quem perdeu o mercado para o Uber foram os estacionamentos que a cada 30 minutos que tu para, ou uma hora, vou deixar por uma hora para não dizer que eu estou sendo, é R$25 em qualquer lugar. R$25, gente. Hospital, né, Magda? Hospital. Sabe? Hospital, sabe quanto eu disse para vocês que eu estava fazendo meu check-up e tal, e eu tive que ficar horas, um número maior de horas.
Gente, eu não paguei menos de 50 reais para ir lá fazer exame, gente. Isso é assalto. Isso é assalto. E aquela vez Assalto. Os ônibus estão caríssimos. E podres para as pessoas andarem. Entendeu? Fora o então, de não foi o Uber que tomou o espaço. E as montadoras querem vender carro de Cabify para nós. Então aluga o Cabify. Não precisa comprar Fala, Aninha. Não, é principalmente pela Dona questão Magda concorda com as de ideias quem anda de inteligentes. lotação no centro da cidade, apesar do atendimento, os próprios motoristas falam da dificuldade, porque muitos passageiros que eram costumeiros, hoje eles optam pelos aplicativos pela questão de segurança. Porque ele fala, às vezes não tem mais horário, é às 8, é às 2, é às 6, é às 7, é no horário de pico, onde as lotações são assaltadas, fica por isso mesmo, então o usuário tem medo. Então ele prefere pessoas que até trabalhavam no mesmo local, recentemente falei com um motorista, elas estão optando por dividir Uber. Então cada dia uma paga e vai, né, com tranquilidade, com segurança e chama a hora que quer, tu não fica sujeito aos horários. E aquele Uber dividido fica ainda mais Agora eu quero abordar um outro lado que não é o que nós estamos abordando aqui. Tá, mas vamos concluir esse aqui antes dela. Pois não, dona Não, por que tu dissesse? Não, o exemplo que a Ana deu. O exemplo que a Ana deu é interessante porque acaba reduzindo menos da metade. Dona Magda, se a senhora me permite, eu gostaria de trazer um novo viés também da questão do Uber que se discute aqui. A proliferação de Uber está... O Uber e similares, evidentemente, estamos usando o Uber como exemplificativo, né? Ele está muito ligado ao desemprego que nós estamos vivendo. Isso aí. Porque nós já trouxemos aqui, trabalhamos esses números na semana passada, a redução de táxis, né? O que está acontecendo na consequência. Mas eu quero dizer que isso está ligado muito ao desemprego. Porque as pessoas, dona Magda, o desgaste provocado no carro em relação à contraprestação do pagamento, as pessoas estão muito mais por uma necessidade do que por um grande ganho. Porque se tu fores, eu quero dizer assim, quando esses carros começarem a ter a manutenção, só quem tem que manter um carro sabe o que custa manter um carro. Seja com o seguro que ele precisa ter, seja com o consumo que ele tem, seja com os insumos de óleo e manutenção de freio, pastilhas e essas outras... Carro é uma mulher com 2 filhos. Exatamente. Ou uma amante argentina. Exatamente. Então eu vejo, dona Magda, Ubers trabalhando com carros 2010, 2011, 2012, que é permitido a partir de 2010, se eu não me engano, né? Esses carros, a curtíssimo prazo, começarão a exigir uma metade de aluguel, então não tem esse problema. Tanto que agora as próprias... Mas então, tu olha o valor tu me trouxe mais um viés. Olha quanto... Tu paga 7, 8 reais para fazer um determinado trajeto, tá? Tu estás pagando o aluguel do carro, o consumo do carro. Mas não a manutenção, o seguro e IPVA. Qual é o teu lucro? Tá, mas deixa eu te contar, quando eu cheguei no sábado, eu cheguei do aeroporto, larguei a mala em casa, eu tinha um compromisso e eu peguei um Uber, tá? E eu vi que o carro era carro alugado, um carro bem novinho, bem bacana, e eu resolvi perguntar para eles se valia a pena, tá? Aí ele disse, vale. Eu digo, quanto tu paga por mês o carro? R$1.800. E eu disse, mas então tu não tem lucro. Não, eu digo, então tu não tem lucro. Aí ele disse, não, tenho sim. Eu digo, vai me dizer que tu fatura mais de R$1.800, ou mais do que R$3.600, ou algo parecido. Ele disse, dá mais ou menos uns 3.000, 3 pouco. É que já deixa eu só fazer uma pergunta, dona. Qual era o horário, dona Magda, que a senhora estava? Eram 5 da tarde, 6 da tarde, uma coisa assim. Porque existe a dinâmica, me conta. Dinâmica. Tem a tarifa que é... a dinâmica. Porque existem os horários mais difíceis, onde se compensa. Sim. Mas em horários usuais, você só paga 7, 8 reais para ir daqui a algum lugar. Mas ainda só para colocar, é que muitas empresas que alugam os carros, eles estão fazendo pacotes especiais para esses motoristas. Fica um pouquinho mais caro, mas como a pessoa aluga o mês inteiro, então eles têm algumas vantagens, tanto em descontos, como possibilidade de negociação e parcelamento. Custa 20 pila, 30 pila por dia o carro para ele. Aí faz essas coisas. Porque muitas pessoas buscaram esse...
Não, porque buscaram essa alternativa, porque muitas pessoas ficaram desempregadas ou até pela questão... Claro, tem o fator segurança, que ainda é muito inseguro, eles pedem os motoristas que tenha algum tipo de emergência e tudo mais, mas vale mais a pena do que... Eu falei certa vez com uma pessoa que trabalhava era secretária, ela falou, não, eu ganho muito mais dinheiro no Uber, claro, eu fico um pouco mais cansada, mas pra mim, que tem que sustentar uma família, pra mim é mais fácil. Eu ganho mais dinheiro e me estresso menos, essas foram as palavras ainda dela. faz o seu horário, né? Dona Magda. Pois não, senhor Magda. Eu só queria voltar à Espanha, que um dos dias mais bonitos da minha vida foi quando pela primeira vez eu visitei a cidade de Toledo, a primeira capital de Espanha. Quando entrei num prédio que havia sido uma igreja católica, uma sinagoga e uma mesquita. Que coisa maravilhosa. Cortada pelo rio Tajo. Rio Tajo e o Rio Tejo. Que nasce na Espanha e corta a Foz em Lisboa. Maravilhosa. E quando eu fui, porque eu sou apaixonado por pintura, e um dos pintores que eu mais gosto, do pouco que eu conheço, chama-se El Greco. E tem uma pintura chamada, um quadro fantástico, né, na parede, chamado El Entierro del Conde de Ordaz, que para mim é uma das obras mais lindas, inclusive eu tenho uma réplica, claro, na minha casa, o valor é inestimável, eles não vendem, mas valia tipo 100 e poucos milhões de euros. Então a Espanha, como disse bem o Vitorino matou, é um dos lugares mais fantásticos do mundo, essa cidade de Toledo, a primeira capital de Espanha, a mouraria, os mouros, né? Toda a herança dos árabes, mouros que significa moreno, deixaram naquele belo país. E eu estou louco para voltar a Madrid, voltar a Barcelona e voltar a Toledo e revisitar aqueles locais maravilhosos. Os rendezvous não, seu Mário, né? Eu tive uma grande paixão em Madrid. Que isso? Uma grande paixão. Opa. Uma grande paixão. Confissões do passado. Na época o próximo livro da bancada, As Confissões de Tu Mário ainda era rico, viajava bastante, exato. Podia proporcionar uma boa vida para preferida. Tu gostava da paeja? Gustavo Vitorino não fica A paella respondendo. dela era Atenção, boa, chegou o assunto aqui que vai baixar o nível. Vamos lá, Ana. Ainda sobre Toledo. Conheço meu eleitorado? Um dos maiores acervos, né, do El Greco, é um conhecidíssimo, né, pintor. Seu amigo, Não. Não, Não, mas 400 anos atrás. Ela disse conhecidíssimo, pensei que fosse ele é conhecidíssimo porque tem um dos maiores acervos da questão de pinturas, né, sacras. Então tem igrejas lá que tem os seus trabalhos, tem até uma crucificação, o Jesus saindo da cruz, uma das obras mais conhecidas é a dele, do El Greco, porque ele usava, né, cores vivas, um pouco diferenciadas. E ele alongava as pessoas para ficarem mais próximas de Deus. E o mais importante, por que ele, sendo Espanha, ele era grego, não seria ele grego? Porque ele veio da Itália, e na Itália, ele Greco. Então o nome é italiano. Agora sim, sempre tinha essa dúvida, sempre me aterrorizou a vida inteira. Por que era El Greco e não El Greco? El Griego. Grego. Por que é? Errou. Tu não aprendeu. Faz de novo, mas não aprendeu. El Griego. Agora, se habla com a ponta da língua no cielo de la boca. Agora não me escapa mais, dona Magda. O Mário, teu espanhol tá sofrível. Pelo menos eu falo alguma coisa. Tá sofrível. E o pior é que o uso da língua não está adequado. Escanta o fone. Vamos lá. Chegou. Não dá bola. Não dá. Eu tô só pelo escantofone agora. Vamos lá, escantofone. Dona Magda, Hollywood criou vários filmes. Ben Affleck interpretou Compra-se um Natal. O cara que não tinha uma família e comprou por $250 mil um Natal e ficou naquela família. Mas um dos filmes mais interessantes é Esposa de Mentirinha. O cara queria ir pro Havaí, pro Lulu, e não era casado. E o cara não conseguia mulher, não era um cara bonito, papá. É uma comédia. Então ele alugou uma mulher para ficar com ele como se fosse sua esposa. Mas não uma mulher para ter sexo, transar. E aí é diferente. Aí seria uma mulher de programa. Seria uma companheira. Exatamente. Sponsor, né? Que os ingleses nisso. Isso existe já na Europa, existe nos Estados Unidos. E no Brasil, Porto Alegre vai ter a primeira agência de acompanhante masculina. Por exemplo, a mulher plus size. Pá, é difícil encontrar um bombadão para dar uma banda na praia. A mulher muito baixinha, a mulher gordinha, a mulher feia, como é que ela vai para Jurerê? De repente, essa mulher não foi privilegiada pela natureza, às vezes até discriminada, assim, de uma forma injusta. Então agora vai ter uma agência que vai alugar um cara
para ir com ela, passar o dia dos namorados, jantar num restaurante legal, ela vai se sentir orgulhosa, ela vai melhorar a autoestima dela. Como já ela acontece vai com os homens. Exatamente. Ela vai levar um cara boa pinta, um cara elegante, Gentil. para ir num jantar bacana, Não te alça, numa porque não é tudo, festa, Torino. passear Não na é pá de tudo. Chagas de tá mão fazendo as dada. contas aqui, Então é o seguinte, isso aí possibilita uma integração mais social por esse tipo de mulher que fica até marginalizada, sabe? A mulher vai descer em Jurerê, no Café da La Musique, ela não tem visual, aí ela vai descer com um cara legal, um cara transado. Agora, o mais divertido disso tudo que eu achei, dona Magda, o dono não posso revelar, mas o primeiro cara a ser contratado, sabe quem vai ser? Cláudio Andrade. Eu não sei quem é. Porque o Cláudio Andrade tem um perfil hoje que a mulher gosta. Um cara acima de 50 anos. Não tem. Um cara Não boa tem. pinta. Não tem. Um Desculpa, cara mas não tem. jornalista. Não tem. Tem uma boa cultura, careca. Não e tem. foi. Não tu tem. não gosta, Chico, tu acha que esse Eu negócio tenho as minhas razões, dá licença, eu acho que ele não é o cara certo. Tu acha que esse negócio é novo? Não, é novo. Tu tá confundindo com o Gogoboy, os caras da Wanda. Aquilo é diferente. Não. Aquilo é um outro rosto. Isso é Santofani. Santofani, eu vou te dizer, isso é mais velho do que andar pra frente. Não, acompanhante para Isso é mais velho que andar pra frente. Vou te contar uma história vivida por esta que vos falo. Quando a minha filha casou, quando a minha filha casou, que me fez o desaforo de convidar o pai dela, que não patrocinou nada, o cara foi lá com todas as ex-mulheres, eu fiquei muito braba. Eu disse assim, eu não vou ficar sozinha, eu vou pegar um rapaz. Não! Então tu foi a precursora. Não, mas era companhia. Era companhia para ir a uma festa. A minha filha casou há bastante tempo. Naquela época, custava R$450. Coração. Tá? Não era para serviços pesados, era só para ir na... Não, sem sexo. Caro isso. Sem sexo. Não, porque não era minha proposta. Não era a proposta. Não era minha proposta. Eu queria um cara bonitão e tal, Pra fazer uma figura legal lá. pra me acompanhar na festa. Me acompanhar na festa. Isso aí. Entendeu? Pra estar na minha mesa, porque o meu ex-marido tava com as 3 ex-mulheres e eu sozinha, eu achava que era sacanagem, entendeu? Exatamente. Já fez muito bem, dona Magda. Aí eu achei sacanagem o cara me cobrar 450 pila pra ir no casamento da minha filha, ainda comer e beber. Fui sozinha. Eu não liguei. Saiu mais barato. Ô, dona Magda, eu entraria na vaquinha pra lhe ajudar a comprar. Viu? Então isso é mais velho que andar pra frente, amigo. Eu acho que é uma novidade aqui. Não. Quando tornar público isso, é uma Não, novidade. acho que tornar público, sim. Tá? Tu vai fazer isso parte do cast, existe. Chicão? Não, querido, não. Eu tô mais outro. Agora o Cláudio Andrade tá meio sofrível. Não, né? mas Mas uma agência tem que ter um Cláudio Andrade, um cara mais alto, um cara mais baixo. Tem que ter Vitorino todo o tem perfil. chance? Não, o Vitorino. Tem que ter todo o perfil. Tem que ter o cardápio completo de opções. É, o cardápio completo. Parou? O pai dela. Parou. Ia queimar o filme dela de Jurerê. Ah, mas vocês se acham uns Mr. Universo pra falar mal do Vitorino, né? Você tá vendo? Sabe? Vocês são muito lindos, muito jovens, Olha o Marne. bombados. Vocês são lindos, Tá passando mal. Aconteceu na sua Olha o ausência? Marne. Você tá vendo o que aconteceu na sua Não, ausência? olha, o Mário vai ter Olha um o Marne. ataque. O Marne vai ter um ataque. Mário, tu não tem mais idade pra esse jeito assim. Depois de sexta-feira eu sobrevivo a tudo, viu? É, depois de sexta de O Marne sobreviver. vai se mijar. Não, porque... Não que isso! Mas o Marne pode entrar no Chicão. Faz da fralda. Por favor. Deixa meu lado. Quero ver. Gente, não, para um pouquinho. Não, parou. Que é linda. Não, parou. Sou eu que tô aqui e a gandaia tem hora pra terminar, tá? Vitorino, foi mal, tá? Ana. Vamos então. O Mário pode entrar nessa, porque é um homem culto, vai chegar dando aula, Ai, não imagina precisa com sexo. pinta. Essa que é a parte boa. A mulher de 80 anos contratar o Mário, botar de encaminhar o Mário com as mulheres. Uma fonte de renda. Vocês podem deixar a Ana falar. Ô, Monique, desliga os microfones. Uma fonte de renda. Desliga os microfones.
Tá, desliga, porque, sabe, palhaçada tem hora e tem limite. Vai chegar o Fala, Ana. falando de Platão, de Sócrates. Isso é bonito. Chega a cultura, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem um know-how. Por isso que eu disse, eu não contratei ninguém pra sexo. Eu queria uma pessoa Fazer bonita presença, que fizesse presença, porque afinal de contas eu tava bancando toda a operação e tava lá 3 mulheres comendo e bebendo nas minhas costas. Porque a minha filha convidou todo O mundo. teu marido lá. Não, meu ex, aquilo eu que lá passei. Eu que passei. Tu passou pra gente? O que a senhora fez, dona Magda? Também passou. Vamos lá. Mário Barcelos, vamos botar um pouco de seriedade Vamos nisso aí. botar. William Randolph Hearst, magnata da imprensa americana, cidadão foi Kane, sequestrado. a síndrome de Estocolmo. Cidadão Kane, Orson Welles retratou a vida dele, Rosebud, que é chata. Eu achei muito chato aquele filme. Muita gente que diz que é um clássico do cinema. Eu, sinceramente, não gostei. Mas esse foi o homem dono de jornais, de rádios, foi o homem mais importante na imprensa americana à sua época. Duke Ellington, grande pianista de jazz e líder de banda americana. Naquela época era o King, o Count Basie, quando tinha o Duque, o Count e o Conde, né? Todos eles eram maravilhosos naquela época. Hirohito, o imperador japonês, Chicão Tofani. Hirohito teve a grandeza de se render para os americanos depois das 2 bombas atômicas assassinas. Uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, onde não precisavam os americanos ter demonstrado tanta força nisso aí. E o seu filho Aikito continua mostrando que o Japão é top das galáxias mesmo. Bernard Madoff. Ainda bem que foi o top das Esse cidadão Bernard Madoff foi o homem que criou a pirâmide milionária que deu um prejuízo de 50 bilhões de dólares. E ele milionário. Inclusive para a comunidade judaica de Nova York. Ele ligava para a comunidade, olha, eu estou fazendo isso, vamos ganhar e tal. Deixou todo mundo muito mal. Foi condenado a dezenas de anos de cadeia. Ele não vai sair, ele vai morrer na cadeia. E chegou no Brasil a pirâmide. Ele chegou. Isso foi uma coisa muito séria que esse Madoff fez. A Nana Caymmi, cantora brasileira, completando 78 anos de idade. Coisa linda. O primeiro grande sucesso foi a música do Dorival Caymmi chamada Acalanto. Lembra? Acalanto, linda. É uma canção de ninar, né? Uma lullaby, né? Uma canção de ninar. É realmente maravilhosa. E agora, o ídolo do Vitorino, Olavo de Carvalho. Completando hoje 71 anos. Não, o tio Lalá tá fora. Tio Lalá, parece que conhece o cara. Respeito ele pela história, pelas opiniões, tudo, mas não é um cara que eu leio e tem aquela convicção, aquela coisa... Aliás, são poucos escritores ultimamente que eu tenho paciência, sabia? Eu também estou assim. Eu me assumo... Eu nem leio o livro. Estou esperando tu me dar o livro. Nem que é livro de graça. Eu já te expliquei a operação, já te expliquei. Boa noite. Fala, Mário. Não, vamos falar. Eu fui o culpado. Tu é o culpado. Michelle Pfeiffer, linda, completando hoje 61 anos de idade. É uma das mulheres, um dos rostos mais lindos do cinema americano. A Uma Thurman, né, a atriz americana que fez Filhos, é outra maravilhosa. Ela só andava com as amigas, né? Enlouqueceu o Ethan Hawke, largou o Ethan Hawke pra ficar com uma mulher. Ela só andava com as amigas. A pior coisa do homem, Vitorino, é tu ser traído por uma mulher. Isso é verdade. A mulher te levar a mulher. Tem que ser traído por amigo. Ele fala que não Por amigo é compartilhado. Não foi isso que o Chicão Tofani quis dizer. Eu vou, às vezes precisa fazer uma leitura dinâmica. O que o Chicão quis dizer é ser deixado por uma mulher. É isso que ele quis dizer, não é traído. É ser deixado por uma mulher. Aquele André famoso do Pirata do Caribe, a mulher dele largou ele por uma amiga dela. Isso, o André Mas Agassi, tem muito caso aqui ex-tenista americano, também de aniversário hoje. Não estão dando conta O Agassi. Esse cara foi um dos grandes tenistas. Maravilhoso. Aqui no mercado, André. Eu larguei uma inteligente e interessante e você deixou passar. Qual foi, querido? Da Uma Turma, naquela atriz. Ela sempre a anda com as amigas Eu sei. porque ela gosta de Uma Turma. Eu vi. Mas é que tem umas coisas que chega uma hora que é sem graça, entendeu? A linda atriz Monique. Tu já não te comportou nos últimos momentos, agora eu vou te dar A Monique Alfradique, ela está fazendo um anúncio de um produto para as pernas, né? Ela é uma moça muito linda, a Monique Alfradique. A Joana Maranhão, nadadora brasileira, que sofreu um problema sério. E a Sophie Charlotte, né? A atriz que é uma gatinha bonitinha, 30 anos linda. De idade. Mas o tempo passa. E casou com aquele guri que eu acho um abobado. Quem? O baixinho? É o baixinho aqui. O baixinho. Eu acho um horror, aquela guria linda, maravilhosa. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio Pinto está de aniversário de fim de semana. Liguei para ele de manhã, ele me atendeu o telefone no banheiro.
tomando banho. Que e tá eu fazendo falando banho? na Rádio Grenal. Foi muito legal. Que legal, que legal. Agora- Paulo Sérgio Pinto toma banho. Agora ele tá bem pra Boa noite, Magda e bancada. Atenção. 87 anos ele tá bem. Tá inteirado. O Paulo Sérgio Tá, vai, olha que eu vou... Pode ser demitido. Não, vamos dizer uma coisa. Vocês estão repetindo as figurinhas, gurias. Não tem mais graça. Renovem as brincadeiras, porque não dá mais. Olha aqui, ó. Extremismo político, diz a Verônica Beninca, que é a nossa telespectadora, que veio aqui, trouxe presente para todo mundo. Vocês estavam falando sobre os países, tá? Essa movimentação de pensamentos e atitudes extremistas sobre a visão política traz alguma consequência forte para o país? Beijos a todos, Verônica Beninca. Quem quer responder? A gente já tinha até comentado sobre isso durante a repercussão do que nós falamos, né? Mas e ela... justificamos. Certamente que sim, porque na verdade é como agora há pouco, por exemplo, em Israel, o nosso presidente fez um movimento que até dentro da diplomacia é uma gafe. Ele se aproximou muito mais do Netanyahu do que propriamente do governo do Estado de Israel. Então, isso ele fez da mesma forma nos Estados Unidos. Então, de fato, atualmente nós estamos com um movimento de extremas direitas vencendo em muitos países. Nós estamos num momento que, fazendo um movimento contrário daquela ideia de união de grupos de países, os países estão se fechando, basta ver o que está acontecendo no Reino Unido. Então, esses movimentos todos fazem com que a gente precise ficar muito atento a quem vai liderar esses outros países para ver se há uma confluência de opiniões, de ideias para gerar mercado. Um outro assunto que nós comentamos lá bem cedo no programa, mas que não deixou de ser tratado de alguma forma, o Paulo Verde fala sobre a morte do modelo na São Paulo Fashion Week. Ele diz o seguinte: sobre a morte no desfile, a própria mãe do rapaz disse que foi correto continuar, pois ele foi socorrido e não quiseram fazer alarde. Lembram quando o Senna morreu? Todos viram que ele morreu ainda na pista e a corrida não parou. Paulo Verde. Não, mas a morte dele não foi anunciada na hora. O quê? Do Ayrton Senna. Não, a morte do Senna não ocorreu durante Todo a corrida. mundo viu. Ele foi pro hospital, morreu depois. Viu aquele acidente como ocorreram todos, Sim, né? Mas ele foi levado com vida para o hospital, foi anunciado horas depois. Horas depois da corrida terminada. E não se trabalhava com a hipótese. Tá, mas esse rapaz não sabiam que estava morto ainda. É isso que a mãe dele Sim, disse. entendi, que ele entendi, foi socorrido, pode ter morrido no camarim, mas não estava morto. Até o Dário de Capela de Santana, ele fala, né, que a mãe disse que então o menino teria se alimentado, alguns modelos justificaram que não, ele até lembra que o menino era vegano. Então até esses quitutes que tem antes do desfile não eram apropriados, mas parece que o menino tinha sempre uns lanches veganos, porque ele sabia da sua restrição, até a mãe dele comentou, então o Dário de Capela de Santana que nos ajuda. Problema cardíaco, né? Agora, dona O Magda... Chicantofone, o Marcelo Guinato diz assim: Dona Magda, o Mr. Magu hoje está possuído. Que é tu. Por que não Por causa dos óculos por que que tu tu diz usa, isso? entendeu? Por causa do óculos, gente. Eu tenho notícia, dona Magda, se assim eles socorreram. Então, me socorra, por favor. É Assim, uma historinha meio falsa, né? Meio... Não, falso ele não é. Não é? É o que, dona Magda? Falso ele não é. Ele é engraçado. Dona Magda, Vitorino dona Magda, Não. a Suíça já devolveu aos cofres brasileiros 1 trilhão e 100 milhões da Operação Lava Jato que lá ocorreu. É tão importante isso, essa É o valor notícia. que o Guedes quer poupar na presidência. É tão importante essa notícia. A Lava Jato, eu acabei me inteirando por essa notícia, eu me de várias coisas que eu não sabia. A Lava Jato, ela tem convênio com 60 países pelo mundo. Convênio de investigação, de aprofundamento de questões. E a Lava Jato na Suíça, ela já evoluiu, ela teve fase 1, fase 2, fase 1 era os que receberam, fase 2 era os que pagaram, e agora ela está na fase 3, que eu acho que vai ser a que mais vai render ainda. Pois não, seu Mário? Não, é que ela espirrou. Ah, pois não. Estamos na Vocês fase hoje, 3. daqui a pouco, falta botar o pé em cima da mesa. Estamos na fase 3, que talvez seja a que mais renda, dona Magda, porque eles começarão a investigar as empresas que participaram da corrupção. Sim. E aí vem aquilo que nós já aprendemos aqui, que é a leniência. E essas indenizações têm sido milionárias, têm sido verdadeiras fortunas que as empresas têm pago para não sofrerem a sanção internacional, não perder o direito de comércio. Então, esses acordos de leniência têm sido muito altos. Então, há uma perspectiva muito grande de, além desse 1 trilhão e 100 milhões, nós começarmos agora os acordos com as empresas e receber uma outra
outra fortuna. E a investigação continua a pleno lá, eles estão muito contentes, né? As equipes seguem investigando lá nessa investigação e estão prevendo uma grande verba que voltará para o Brasil. Hoje o Odebrecht pode ficar quebrada. Mas já tá. Não, a ideia não é. Por isso que a leniência ela é boa no sentido, ela não quebra a empresa. Eu acho que era uma coisa errada, né? A empresa corrupta fecha a empresa. Porque aí tu perde o emprego, perde o expertise. Não, mas pagando tudo isso quebra a empresa. Não, são acordos que são negociados, dona Magda. Eu acho que imagino que nenhuma empresa quebrou até agora, né? O que tem se visto é que as empresas têm conseguido pagar as investigações, as indenizações, né? E elas vêm rendendo aos cofres públicos, mas de uma maneira inteligente, que não é o fechamento, não é a ordem de fechar. Prende os dirigentes, mas a empresa não recebe a punição que não seja a pecuniária. Perfeito. Mário, tu pedisse... Não, eu só queria encerrar. A semana passada eu comentei a fala do Ciro Gomes, que atacou a comunidade judaica. Eu estou aqui com a fala, saiu na revista Veja de hoje, né? Que ele generalizou. Eu falei do Madoff, que é judeu, está preso, pegou 100 anos. Bom, ele disse o seguinte, por exemplo, falando para o Bolsonaro, para os amigos dele aí, esses corruptos da comunidade judaica, que acham que porque são da comunidade judaica têm direito de ser corruptos. Corrupto para mim não interessa se é curdo ou se é arejo, corrupto é corrupto, ladrão, ele tem razão. Só que ele generalizou. Esse Ciro Gomes... A generalização é uma coisa... A generalização é burrice, burrice. Quer dizer, mais um processo da comunidade judaica. Ele vai ter que apontar quem são os corruptos. Isso é verdade. Que entre nós, esse Ciro Gomes está fora da casinha. Pois é um fanfarrão, tempo, né? Já desligou. Tem gente que desliga com o tempo. O cara vive no mundo dele, ele se atém a conceitos, a pensamentos impressionante, tão extremados que o sujeito foge da realidade. O Ciro Gomes é um cara que... É por isso que ele não é nada, né? Não dá para dar um microfone para esse sujeito, porque ele ataca todo mundo. Ele está completamente fora da realidade. Desde a eleição. Ele tá, mas sabe? Antes ele já tem eu acho que antes ele já tá. 70 e tantos processos completamente fora da... vantagem, que ele é o íntimo amigo do Gereissati, que é o amigão dele lá no Ceará, que bancou a operação dele política. Sim, pois é, mas mais uma razão para ele ser um pouco mais inteligente ou um pouco mais menos louco, menos louco. Durante as eleições ele participou de diversos eventos e assim, motins que não deixaram ele terminar de falar, porque as suas explanações, as explicações, chamando de gente burra, de idiota. Todo mundo então, é burro, é retardado, ele é completamente fora da casinha. Tu tá recebendo perguntas do público, da audiência, e fala, você é burro me perguntar isso? Bom, gente, então... Você vê como a mulher dele ficou, a mulher dele era linda, virou um caco por causa desse cara aí. Sim, mas largou ele também, né? Não. Ele levou um pé. Mas... ele levou um pé. Sim, mas ele não aguentou, né? A mulher foi trepidada pelo cara. Tripudiada. Agora imagina uma mulher que tem dignidade. Não, é tripudiada. Teve uma campanha presidencial que perguntaram, como é que você se sente, coisa e tal, a Patrícia Pilar ser primeira-dama. Aquela foi terrível. Você viu o que ele disse? Ele disse, vai dormir comigo. O lugar dela é na minha casa para dormir comigo. É verdade. Vacante! Que desrespeito. Falta de respeito. Perdeu a eleição tem ali. dignidade, o cara chega em casa, senta aí, vamos conversar. Fecha a porta e enquadra. Amanhã você vai pedir desculpas. Ou então depois da manhã eu tô com as malas prontas, tô indo embora. Para aí. Mas não tem negociação. Hoje falam que o papel da primeira-dama, né, por mais que a gente sempre tenha falado, ele é importante, mas é mais a questão institucional. Ela tem limpado a barra de muito político, porque as mulheres, as primeiras-damas, então fazem diversos trabalhos sociais, se apresentam a favor da comunidade. A gente vai lembrar, muitas pessoas lembram mais da Michelle Obama nos seus trabalhos do que, de fato, o Obama A dona Ruth Cardoso aqui em A dona Ruth Cardoso, maravilhosa. Foi ela que governou melhor, por isso que a gente ficou com ele tanto tempo, né? Tanto que o Donald Trump, né, até foi criticado porque ele recebeu alguns primeiros ministros, estava num evento e ele esqueceu daquela foto protocolar, né, que abre o carro, troca algumas palavras e todo mundo posa para foto protocolar. E a primeira-dama americana, ela parou, né, pra tirar a foto e ele esqueceu. E daí ela até fez assim, né, tipo, tudo bem, né? Mas ele parece ter esquecido ela e quase fechou a porta, então ele foi muito criticado, né? Então são coisas assim, elegantes que, né, a deselegância... Ele é truculento. Ele é truculento mas a gente não esquece, mulher imposto de gasolina.
Isso é de propósito. Não, a primeira vez eu acho que esqueceram mesmo, mas depois virou moda. Eles Aquilo ali estavam é largando as surreal. pessoas, coisa. É. Quem nem tem mulher pra esquecer, dona Magda? E esse é um frustrado, esse é um frustrado. Pior, dona Não Magda. viaja, né? Esse é um muito pior, frustrado, dona- esse sofre. É um coitado. É um coitado, é o teu caso, que tu não tem Mas mulher ele é nem pra apaixonado esquecer. por ele mesmo? É ególatra? Sim. Ególatra. Igual. Ególatra? Estou muito bem acompanhado, estão comigo mesmo. Bom, falando em acompanhado, amanhã a gente se vê de novo. Agora vamos dormir. Você tem que tenha bons sonhos. E amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com mais uma edição da Atualidades Pampa. Beijinho, até lá.